Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre uma declaração do Edminho Pinheiro à Rádio Band News de Goiânia, ainda nesta última terça-feira, comentando sobre uma postura dos jogadores na volta do intervalo da partida entre Goiás e São Paulo, partida realizada no estádio do Morumbi. Se você lembra bem, o Goiás teve aquele pênalti ali bem polêmico, na minha opinião até foi pênalti, mas a falta de critério é realmente uma penalidade que uma rodada anterior, no jogo contra o Fluminense, o Goiás não havia sido marcado ao seu favor e sofrendo aquele pênalti nos minutos finais, inclusive com os acréscimos já se acabando, a bola estava no meio de campo, o juiz deu a continuidade e o pênalti sendo marcado mais ou menos quase uns 40 segundos após o tempo acrescido, que era de 2 minutos apenas naquele intervalo. Abre aspas aí para o que disse o Edminho Pinheiro. Tive uma conversa com o Tadeu e não gostei. A diretoria tinha pedido para que fizesse um protesto no jogo contra o São Paulo no intervalo e entenderam que não. Eu disse para ele que precisávamos ser um grupo. Nós somos um grupo, não tem Edminho, Paulo Rogério, Ailê, Tadeu, lá somos unidos. Mexeu com um, mexeu com todos. Queria que todos entrassem, fizessem um círculo no meio do campo e ficassem calados e de braços cruzados. Todos vocês da imprensa se perguntassem por que disso, muito por conta que o juiz deu 2 minutos e o São Paulo enrolou e ele deixou prosseguir, fecha aspas, foi o que revelou o Edminho. O pênalti marcado aos 49 minutos, que foi escandaloso e não foi porque essa interpretação é contra a gente. O Goiás não se calará e lutará sozinho contra tudo e todos. Infelizmente a nossa federação é omissa e não tem feito o papel dela. Eu vi o que fez ontem, porque colocaram Jean-Pierre para apitar o jogo do Vila Nova contra o Náutico e qualquer outro juiz marcaria o pênalti pela pressão do time da casa, fecha aspas, comentando também sobre uma situação polêmica envolvendo esse jogo do Vila Nova e realmente, vários clubes goianos vêm sendo prejudicados nessa partida entre Náutico e Vila Nova, um pênalti bem polêmico, mas que não foi marcado para a equipe da casa, então aí revelando o Edminho Pinheiro esse pedido aos jogadores que entrassem ali no segundo tempo, realmente uma coisa que a gente nunca viu, os caras entrarem ali, ficar de braço cruzado e sem falar nada um com o outro no meio de campo. Eu acho que até pode ser uma postura interessante, desde que venha da diretoria também, Quando o Goiás teve aquela reunião com a comissão de arbitragem da CBF mais ou menos um mês atrás, 1 mês e meio no máximo, a equipe esmeraldina não enviou nenhum representante de uma forma de protesto. Até entendo por aí, mas se você quer que os jogadores cobrem dentro de campo, onde não deve ser a postura deles, acho que pode falar aqui e ali depois do jogo, mas durante a partida você ficar colocando esse tipo de pressão a mais dentro dos jogadores, não sei se adianta muito assim, até mesmo porque o Goiás fez uma boa partida naquele jogo no Morumbi e buscou o empate por 3-3, na segunda etapa. Então quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se a fala aí do Edminho Pinheiro, se fosse a postura juntamente com a diretoria, cobrando a CBF, a própria Federação Goiana de Futebol ou algo nesse sentido, fazendo essa pressão, viajando, indo lá no Rio de Janeiro para debater esses assuntos, até entendia esse pedido formal aos jogadores, mas agora querer que só os caras dê a cara a tapa ali e depois sendo perguntado por isso, ou até mesmo recebendo uma punição, porque não, a gente sabe como funciona a CBF, aí custa bem mais caro para os jogadores do que propriamente esses caras que têm bem mais moral, bem mais respeito e que poderiam fazer essa parte bem melhor, bem feita nos bastidores do Verdão.